que o pediatra pode fazer? Muita coisa, né, gente? Muita coisa. Mas Covid-19, obesidade, o que os 1000 dias estão fazendo aqui? Vamos lembrar da fisiopatologia da obesidade e nós vamos ver o tanto que o papel do pediatra geral é importante. Então, para uma pessoa ficar obesa, eu preciso de um background genético, e a gente tem muita gente, hoje em dia, com esse background genético, até por questões de evolução mesmo, né? A gente tem aquela teoria do genótipo poupador, que ao longo dos milênios, o que acontece? Os genes de você conseguir poupar mais energia, conseguir ficar muito tempo sem comer, e quando comer, você conseguir comer muito, ou seja, de ficar gordinho, eram favoráveis, porque ao longo dos milênios que a gente via muitos períodos de escassez de alimentos. Além disso, quando veio o advento do fogo, o que aconteceu? A gente tirou aquele efeito do predador, chama teoria da ausência do predador. Então, antes, os humanos, antes do fogo, a gente não estava no top da cadeia alimentar. Então, vinha lá onça, leão, correndo atrás dos humanos. Quem eram os primeiros a morrer? Os mais obesos, os menos atléticos, certo? Porque os mais rápidos corriam para frente. Com o fogo, você podia ser obeso e não atlético, e você mostrava o fogo, o bicho, o seu predador ia embora. Então, essa pressão que antes tinha de ser mais magro e mais atlético foi retirada. Isso, ok, só que a gente ainda mantinha uma alimentação mais ou menos equilibrada. Aos 50 anos, quando veio essa modificação muito grande da industrialização dos alimentos, barateou muito alimentos altamente calóricos, aí a coisa explodiu. Então, você tem que ter o background genético, que muita gente tem, mais uma interação ambiental, aí a obesidade comum, que é uma doença super complexa, aparece. E esses fatores aqui são todos importantes e eles se misturam. Então, eu tenho que ter a genética, eu preciso do ambiente, que às vezes atua por mecanismos epigenéticos. Então, ambiente intrauterino, nós vamos falar um pouco disso, composição da dieta, atividade física, qualidade de sono, estar ou não exposto a disruptor endócrino, doenças endócrino-metabólicas, alterações neurais, microbiota, e você vê que um vai intrincando no outro. Especificamente para obesidade na infância, os fatores de risco começam lá antes dessa criança nascer. Aí que vem os 1000 dias, né? Então, a gente sabe que a obesidade materna e paterna pré-gestacional, mesmo que a criança não tenha nenhum outro fator, só isso já aumenta o risco da obesidade na infância. O grande ganho de peso na gestação, diabetes mellitus gestacional, tabagismo das mulheres durante a gravidez. Fatores de risco pós-natais imediatos. Criança prematura, tanto pequeno quanto grande para a idade gestacional, eles fazem uma programação metabólica por mecanismos epigenéticos e que aumentam muito o risco de obesidade. A ausência de amamentação, principalmente nos primeiros 150 dias. E o alto consumo de proteína na primeira infância. Então, aí isso tem a ver também com a ausência de amamentação, né? Leite de vaca é um veneno, nunca antes de 1 ano de idade, preferencialmente depois dos 2 anos de idade. Aqui eu quero lembrar que teve o ano passado um manual do Ministério da Saúde falando uma bobagem enorme de que aceitava indicando leite de vaca no primeiro ano de vida, mas a Sociedade Brasileira de Pediatria fez uma nota oficial, nós repudiamos, né, nós todos pediatras que estudamos repudiamos isso, porque é um grande absurdo. Então, leite de vaca de jeito nenhum, e se essa criança não pode amamentar, a gente tem que indicar uma fórmula que tente imitar cada vez melhor a composição do leite materno. Claro que nunca vai ser igual, mas fórmulas com um perfil de menos proteína, porque o alto consumo proteico na primeira infância leva a um risco muito grande de obesidade. Outros fatores de risco para obesidade na infância, agora que estão fora dos 1000 dias. Excesso alimentar, isso é claro, né? Preferência por fast food, omitir o café da manhã, comer de madrugada, excesso de tempo de tela, e tem tudo a ver, fica muito na tela, não dorme, reduz o tempo do sono, come de madrugada, sedentarismo, e a redução de variação de temperatura, isso aqui é para adultos também. Então, tanto porque a gente usa muito ar-condicionado,
e também aquecedor onde faz frio. Então, a gente não ter que lutar para manter a nossa temperatura reduz um pouco a nossa queima energética. E aí entra o pediatra, né, gente? Eu vou colocar uma série aqui de publicações da Sociedade Brasileira de Pediatria. A consulta pré-natal é a primeira. E, gente, eu acho que isso aqui, assim, tinha que ser uma obrigação. Eu acho que uma só é pouco. Então, na consulta pediátrica pré-natal, a gente começa, né, a fazer o nosso papel ali de ajudar esse bebê, esse futuro adulto, no futuro, né, que vai ser o futuro adulto saudável, a ter uma programação metabólica bacana. Quem faz isso? É o pediatra. Então, todos aqueles fatores pré-natais ali, quem que vai orientar, né? Aliás, até antes, né? Por isso eu acho legal a gente ter o nosso posicionamento em mídias sociais, passar essa informação adiante, porque gente falando coisa errada tem demais. Acho que a gente tem que se posicionar com material de boa qualidade. Higiene do sono, quem faz isso desde o comecinho é o pediatra geral. Então, nós estamos aqui prevenindo a programação metabólica ruim, tanto nos 1000 dias como depois também. Essa questão de higiene do sono, eu vejo muito isso no consultório, como a gente está vivendo uma epidemia também de crianças que dormem pouco, dormem tarde, muito ligados em tela. Eu devia ter colocado aqui, eu tenho de telas também, que vem junto com o sono. Porque o que a tela tem com isso? Que a gente adora, né? Celular, computador, televisão, dessas modernas, todo mundo hoje tem dessa moderna. Toda essa luz da tecnologia tem um comprimento de onda que consegue entrar pelo nosso olho e tal, e vai atrapalhar a produção de melatonina. Então, a criança está cansada, mas ela vai ficar insone, ela vai demorar para conseguir relaxar e ter aquele sono gostoso. Só isso já faz ela engordar mais. Mesmo que ela não coma tanto, ou nem não tenha um comer durante a madrugada, etc., desregula GH, cortisol, isso aumenta risco de obesidade e de síndrome metabólica. É muita coisa. Bom, falando agora especificamente da pandemia, claro, o melhor é não pegar, né, gente? Esperar essa vacina chegar, se Deus quiser, logo. A gente tem que estimular as crianças a partir de 2 anos a usarem máscaras. As menores não, porque é até bonitinho ver, mas assim, não é para usar pelo risco de sufocação. E, infelizmente, a gente está tendo uma polarização política aí de algumas coisas que são, na verdade, conhecimento médico. A gente já tem trabalhos mostrando que existe uma redução do contágio importante com o uso de máscaras. Na verdade, criança pequena não usa máscara não é para ficar saindo de casa também. Eu entendo que, como mãe, né, deve ser muito difícil quem está com crianças pequenas na quarentena em casa, mas é uma questão de saúde pública, reduzir essas saídas ao máximo e sempre que for sair de máscara, mantendo o distanciamento, para a gente tentar fazer com que nossas crianças não contraiam o SARS-CoV, né? Tentar, nessa pandemia, botar essa meninada para malhar. Se antes os meninos já eram, né, preguiçosos, meu Deus, tendendo a ficar sedentários e nessa fascinação pelo celular e etc., televisão, agora muito mais. A nossa recomendação de 2 horas de tela por dia acabou, né? Porque as aulas estão sendo online, então não conta. E sem poder sair de casa, a gente vai acabar tendo que ser um pouco mais condescendente aí, mas para a gente criar hábitos ruins que eles queiram manter para sempre é um perigo. Essa nota de alerta está bem interessante, com várias dicas. Essa foi a nota de alerta do pessoal da endócrino, que tem uma série de informações, tem um pouco menos do que está aqui, porque é de abril, o conhecimento a cada dia está aumentando muito, e sem dúvida, a quarentena não ajuda em nada a nossa vida, né? É necessária, é uma lei, mas a gente vai ter que dar uma reinventada, porque nós não queremos nossas crianças na quarentena assim, com computador, comendo porcaria, comendo sem ser na mesa, sem ver o que está fazendo, provavelmente isso aqui é de madrugada, então nós vamos ter que ficar, olha, linha dura, para a gente conseguir reverter tudo isso que esse momento tão difícil está trazendo para essas meninas, para essas nossas crianças, né? E o que nós vamos recomendar? Uma das poucas coisas que tem consenso na vida é sobre recomendação de exercício físico, então todo mundo fala a mesma coisa.
criança, no mínimo, isso é o mínimo, 1 hora de atividade física de alta intensidade por dia, não é caminhadinha. Lembro da criança dos anos 70, talvez dos anos 80 nas cidades menores, isso é normal, uma criança que brinca todo dia, que tem atividades mais fortes outras vezes, e reduzir o tempo de tela. Infelizmente, já estava meio invertido, agora está um pouco mais ainda, né? E agora tem recomendações de atividade física para criança pequenininha mesmo, né? De 3 a 5 anos, o certo seria 3 horas de atividade física livre ao longo do dia, de preferência ao ar livre. Quem tiver a oportunidade de fazer isso, que tiver em lugares grandes, uma fazenda, ou que tenha a possibilidade de não ficarem em aglomerados, né? Isso é muito importante. Os mais velhos, 1 hora por dia de atividade física moderada, vigorosa. E eu preciso de exercício de força também. Não é fazer musculação em si, mas usar o próprio corpo para fazer brincadeiras. O que eles fariam em brincadeiras agora vão ter que fazer, tipo, agachamento, flexões, abdominais. As crianças precisam dos 2 tipos, né? Esse manual da OMS saiu ano passado, gente, dando orientações para bebês. Falei, nossa, que ponto que nós chegamos que a Organização Mundial de Saúde tem que mandar os bebês serem bebês. Então, menores de 1 ano é 0 de tela. 0, mesmo na pandemia, não é para ter tela, né? Colocar as crianças, mandar a criança menor de 1 ano fazer atividade, o tanto que nós estamos sedentários, né? Então, os bebês, pelo menos meia hora, deixar essa criança fora da cadeirinha, carrinho, amarradinho ali, colocá-lo na posição de bruços para que ele fortaleça essa musculatura, né? Horário de sono também. De 1 a 2 anos, tela, de preferência, nada, né? Tem 1 aninho, nada, ou no máximo 1 hora, por dia. Até 4 anos, tela também no máximo 1 hora. Os maiores que a gente coloca 2 horas, como a gente tá fora, né, gente? Nossa realidade está muito fora. Atividade física, olha só, 180 minutos por dia, pelo menos, para esses meninos pequenos. Então, o normal deles é correr sem parar. Como que faz isso num ambiente, para quem mora num lugar pequeno e não pode sair de casa? A gente está meio com as mãos atadas, mas tem como fazer brincadeiras, tirar o always para lá. Existem uns vídeos legais na internet, claro, você tem que prestar atenção e quando for indicar, feitos por pessoas que realmente sabem o que estão falando, educadores físicos, e a gente vai ter que se reinventar para tentar deixar nossos bebês o mais próximo possível disso do que é ideal. Que era o que acontecia quando a gente era criança, né? Pelo menos minha geração. Deve ter gente mais novinha aqui que já estava nessa fase mais sedentária aí. O que o pediatra faz? Quem é que promove a alimentação saudável? É o pediatra. E a nossa sociedade tem muita coisa interessante. Essa pirâmide de lá, eles têm esse encarte que você pode baixar e mandar fazer, e eu gosto de ampliar e mostrar tudo, é muito bacana. O ano passado saiu um livro excelente sobre alimentação também, da sociedade, um manual excelente, então informação a gente tem muita. E muita informação, já saiu, tem 6 meses só de pandemia, na verdade, que a gente abriu, que veio aquela coisa, obeso fica pior, tem menos ainda, porque foi quando a coisa ficou feia na Europa. Dentre um monte de coisas, esses daqui eu recomendo, que são bem interessantes. Esse é um brasileiro, que saiu essa semana, é um e-book, que foi feito pelo pessoal de Pernambuco, está excelente, muito bom mesmo, acho que compensa todo mundo baixar, só entrar na internet que a gente consegue baixar, é bem interessante, então coisa para ler tem demais. Deixa eu ver se eu falei muito, mas, 40 minutos, então só passei 10. Gente, obrigada, queria agradecer muito o convite, eu adoro falar desse tema, estou aqui como sempre, toda blogueira, fazendo a minha propaganda aqui das minhas redes sociais, e opa, agora eu quero voltar. Voltei. Voltamos.
Voltamos. Doutora Renata, excelente apresentação. Como é Obrigada. bom a gente ouvir uma pessoa que tem tanto conhecimento, que é uma pesquisadora da área, que entende do que está falando. Uma aula de fisiopatologia aí